A Bíblia diz assim, ó: se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a sua força será pequena. Então como é que eu me apresento? Eu me apresento como Davi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Como é que eu me apresento? Eu me apresento como salmista no Salmo 91: 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu me apresento como o salmista no Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da minha angústia. Então eu não vou temer, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para dentro dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem para a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e já que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Estou igual o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não perca a esperança. A Bíblia diz, se eu não lembro o texto agora, que a esperança demorada, a promessa demorada faz perder a esperança. Só que com a gente é diferente, com o crente é diferente. Com o cristão, a presença, a esperança não é demorada, ela está no tempo de Deus. Tudo que acontece no tempo de Deus acontece no tempo certo. E aquilo que acontece fora do tempo de Deus é problema para a sua vida e não solução. Tem coisas que, se chegar na tua mão fora do tempo, você destrói vidas, destrói pessoas, destrói teus sonhos, destrói seu futuro, sua família, e se autodestrói. Porque, lembra que eu falei? Enquanto você não chegar onde Deus quer que você chegue, tem coisas que não pode chegar na tua vida. Então, no nome de Jesus, não perca a sua esperança em Deus. Aqui: tem misericórdia de nós. Já falei sobre o nós, né? Semana, aula passada eu falei sobre o nós. Por quê? Eles não falam assim, ó, tem misericórdia de mim. Eles falam nós. Por que nós? Porque não é sobre mim, é sobre nós. Falei sobre isso na aula passada. Esquece o eu e lembra do nós. Foi isso que eu falei na última aula. Aí vamos lá. Versículo de número 14. E ele vendo, versículo 14. E ele vendo-os disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Não é isso? Ó, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus falou assim, ó, vai, vocês estão corados? Terminei aqui nessa aula aqui, ó. Jesus não disse assim, ó, vão, que vocês estão curados. Por que, pastor, Jesus não prometeu cura para eles? Por quê? Jesus falou o quê? Vão e se apresente ao sacerdote. Vou para o quadro de novo, aqui, ó o quadro, ó. Tinha judeus e samaritano no meio dos 10, não tinha? Se mostrar aos sacerdotes, olha aqui como é que o mapa é importante, ó. Se mostrar, mais 5 minutos eu termino. Se mostrar ao sacerdote para os judeus, era vir para cá, ó. Sair daqui da divisa, né? E vir para o templo. Onde ficava o templo? Em Jerusalém, em Jerusalém. Aqui, ó. E para os samaritanos, sair daqui e se mostrar ao sacerdote, porque era o sacerdote que dizia se a pessoa estava curada da lepra ou não. Para os samaritanos que estava no meio dos 10, pelo menos um tinha. Agora a gente não sabe se era 5 judeus, 5 samaritanos. A gente sabe que um samaritano tinha. Então, para Jesus destacar que aquele que voltou era samaritano, morava em Samaria, quer dizer que existiam judeus ali no meio. É que Jesus quis dizer o seguinte: judeu mesmo que diz conhecer, não voltou para agradecer. Judeu que fala que samaritano não presta, não vou. Isso aqui dá problema, irmãos. Então quer dizer que tem samaritano tendo atitude melhor do que judeu?
Eu sei que não é uma regra, mas eu vou falar. Então quer dizer que tem não crente fazendo mais o bem do que você que é crente? Ah, não, vou perder não. Ah, que isso, irmãos? Então quer dizer que tem pessoas que não servem a Jesus, que estão ajudando mais ao próximo do que eu que digo que sou cristão. Então quer dizer que os judeus estão perdendo para os samaritanos. Que quem voltou para agradecer aqui foi samaritano, irmão. Pessoas que eram consideradas não cristãs. Eu sei que isso não é uma regra, é uma exceção. Mas por favor, não tenha só informações sobre o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Não tenha só informação sobre o bem. Pratique na prática, porque fazer o bem é uma das características, um dos frutos do Espírito Santo é bondade e benignidade. Depois eu explico para vocês a diferença. Hoje não vai dar tempo. Esses 30 minutos pelo menos para falar sobre bondade e benignidade. Mas vamos lá, terminando. Então quer dizer que Jesus não promete cura, mas fala, vai e se mostra um sacerdote. Judeu corre para cá e samaritano vem para cá. Cadê? Ah, Monte Gerizim aqui, ó. Ó, samaritano vem para cá para o Monte Gerizim se apresentar ao sacerdote deles. Jesus não promete cura por quê? Porque eles ainda não deram nenhum passo. A cura vai vir na caminhada. Então não é Jesus que promete cura, é eu que decido ser curado. É através da minha caminhada que eu vou decidir se eu quero ou não ser curado por Jesus. É através da minha caminhada que eu vou decidir se eu quero ou não mudar de vida. É através da minha caminhada que eu vou decidir se eu nasço de novo ou não. Se eu mudo radicalmente ou não. Se eu deixo o mundo para trás. Se eu deixo tudo que não serve para trás e sigo em frente ou não. Por isso que Jesus não promete cura para os 10 leprosos. Porque Jesus falou, tem fé para caminhar? Então estão curados. Não tem fé para caminhar? Não tem como curar quem não quer cura. Como é que é a coisa? Eu não estou trazendo um alimento aqui para deixar você na superfície. Porque na superfície não resolve teu problema com Deus. Eu estou trazendo aqui um alimento profundo para a tua vida. Eu estou falando aqui do teu destino, não estou falando aqui do teu estado atual. Eu estou falando para onde você está indo. E para quem está indo para Jerusalém celestial, tem comportamentos que não servem mais para você. Para o nível que Deus está te levando, tem coisas que tem que ficar para trás. Tem coisas que não combinam mais com você. E quem sou eu para apontar o teu defeito? Eu sei o que precisa mudar em mim, e você sabe o que você precisa mudar também. Amém? Tem coisas aqui na igreja que eu vou só deixando. Eu nem falo com a pessoa. Eu vou para o joelho, vou orar. Quem fala é o Espírito Santo. A pessoa me procura e fala, pastor, eu falei, não, tudo bem, já tinha percebido. Agora eu quero mudança. Eu falei, é isso aí. É por isso que eu estou orando por você. Está entendendo, irmãos? Porque a ideia não é apontar, a ideia não é tirar pedras. A ideia é estender mão e levantar. Para tacar pedra tem um montão de gente que pode tacar pedra em você. Para tacar pedra tem um montão de gente para tacar pedra. Difícil é ter alguém para estender a mão. Agora, sobre tacar pedra, pare de dar pedra para os seus inimigos. Às vezes você está sendo apedrejado porque você está dando pedra para o inimigo. Eita, uma coisa é te apedrejarem e outra coisa é te apedrejarem porque você está dando pedra para alguém te apedrejar. Estevão foi apedrejado porque tacaram pedra nele, não porque ele deu pedra na mão dos seus algozes. Jesus foi crucificado porque deram uma cruz para ele, não foi porque ele deu madeira na mão do pessoal. Está entendendo, irmãos? O que quer dizer isso? Simples. Jesus falou sobre isso? Falou. Ele falou assim, ó, bem-aventurado, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são vocês. Por que, Jesus?
quando alguém falar de vocês, vão ter que mentir. Opa, então quer dizer que não vou encontrar nenhum erro em mim, vão ter que mentir para falar de mim? Então quer dizer que eu não dei pedra na mão de alguém para alguém me atacar? Alguém teve que usar as ferramentas que o diabo deu para ela me atacar. Amém? Então Deus, nessa manhã, creio que Ele está aqui nesse momento, eu creio que Ele não está nos pedindo algo que a gente não possa fazer. Deus nunca pediu coisas que a gente não podia fazer. Olha lá, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Olha só, por que eles pedem misericórdia e não pedem cura? Sabe por quê? Primeiro ponto, é que a esperança de ser curado já tinha ido embora. Está entendendo? Às vezes os problemas se agigantam tanto diante de nós, que a gente só espera o pior. Não é verdade? Às vezes a gente só espera o pior. Dependendo da gravidade do problema, a esperança vai embora. Só que a Bíblia diz assim, ó, Lamentações capítulo número 3, versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem de Deus. Salmo 40, versículo 1. Esperei, mas não esperei murmurando não. Esperei com paciência no Senhor. E não foi que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor? É o salmista dizendo: valeu a pena esperar. Tem gente que já está perdendo tanta esperança, que perdeu até a esperança que Jesus vai voltar. Que isso, irmãos? Tem gente que já perdeu a esperança até em si próprio. Tem gente que espera em todo mundo, só não espera dele mesmo. Tem gente que acredita no potencial de todo mundo, só não acredita no potencial dele mesmo. Tem que esperar. Sabe por quê? Porque a minha esperança não é esse grilo verde que vive voando por aí. A minha esperança ressuscitou ao terceiro dia. É Jesus de Nazaré. O meu Cristo Redentor não é aquele que está de braço aberto, de costa para a favela e de frente para a riqueza. O meu Cristo Redentor é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Tem mãos e vê, tem boca e fala. Tem mãos e apalpa, tem mãos e abençoa. Tem olhos e vê. Então não perca a esperança, porque eu não sei qual é a expectativa deles. Eu sei que a expectativa de Jesus aqui está lá no alto. Uau! Amém? E tem hora que, já que a sua expectativa está lá no baixo, você não espera mais nada de bom na vida, tem problema não, o Deus que você serve, a expectativa dele está lá no alto sobre você. Quer ver? Quando a nuvem chegou, o pastor falou de Caleb, né? Quando a nuvem chegou no ponto da divisa de deserto com terra prometida, a nuvem passou. A nuvem guiava, não era a nuvem que guiava o povo, a coluna de nuvem, coluna de fogo? A coluna de fogo estava sempre seguindo, a coluna de fogo estava sempre levando eles para onde Deus queria, porque a disposição de Deus, a esperança de Deus, é coisas grandes sobre a nossa vida. Então eles perdem a esperança, mas Jesus não. E é por isso, irmãos, que Jesus está sempre nos motivando, porque a expectativa dele não muda, a esperança dele não acaba. A Bíblia diz que o efeito da provação é produzir paciência em nós. Tem coisas que não mudaram na nossa vida ainda, por quê? Porque elas estão forjando em nós o caráter que Deus quer. E enquanto esse caráter não chegar, enquanto essa configuração, esse estilo que Deus quer que chegue em nós não chegar, Deus não permite que a provação passe, porque o olheiro está te moldando, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer para a sua vida. Então, não reclame dos processos, porque todo processo que você passa tem um propósito. Não reclame, não perca a esperança no meio dos processos, porque senão,
Como é que você vai saber o final da história se você morrer no meio do caminho? Calma aí, Jesus. Como é que você vai saber o final da história? Como é que você vai provar o que Deus preparou para você se você desistiu? Se a sua esperança foi pequena? Então, a Bíblia diz assim, ó: se você se mostrar frouxo, está escrito assim, mano, resolve com a Bíblia. Se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a sua força será pequena. Então, como é que eu me apresento? Eu me apresento como Davi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Só que seguir Jesus não é sinônimo de resolução de problemas, não é sinônimo de ausência de problemas. Seguir a Jesus é sinônimo de vitória dentro dos problemas, superação dentro dos problemas. Deus no olho do furacão com você, Deus dentro da fornalha com você, Deus dentro da cova de leões com você. Seguir a Jesus não quer dizer não passar por problemas, quer dizer não passar sozinho por nenhum problema. Seguir a Jesus é sinônimo de ter uma estrutura maior do que o problema. Porque com Jesus, grandes problemas se tornam pequenos. Então não é porque eu estou passando por um problema que eu vou deixar de ser humano. Estou passando por um problema. Se vira com teus problemas. Na verdade, irmãos, na presença de Jesus, você sabe que o pastor ele lida com o problema dele e dos outros, não é verdade? Mas não é só o pastor. Todos que buscarem se estruturar em Deus, ele tem palavra para falar para você dentro da palavra de Deus ainda, passando pelo vale da sombra da morte. Mas e aí? Que estrutura é essa? Não é uma estrutura que nasceu no dia mau, é uma estrutura que vem nascendo antes do dia mau. São níveis que vêm subindo, já não é de hoje. E esses níveis vêm da onde, pastor? Esses níveis são frutos de uma caminhada com Jesus. Pastor, de onde vêm esses frutos? Esses frutos, essa força, essa fé, não vem de baixo, vem de cima. Então, independente do problema que você estiver vivendo, tente ser o mesmo com as pessoas e com Deus. Independente do problema que você esteja vivendo, haja como se fosse um cristão. Não perca a humanidade. Não vou ajudar porque eu estou passando por um problema. Não vou agir grosseiramente porque eu não estou bem. Se você não está bem, você age grosseiramente com alguém, então o problema que você tinha vai se tornar maior ainda, porque agora você tem um outro problema com a pessoa que você tratou mal. Os quais pararam de longe. Por que para de longe? Levítico 13:45 diz que o leproso que para 50 passos de distância, aproximadamente 50 passos. Está lá em Levítico 13, 45 e 46. Pois os irmãos leem. Levítico 13, 45, 46. Era a ordem, para não contagiar outras pessoas. Por quê? A lepra era contagiosa. E por quê? Eles param de longe. Por causa da lei. A lei impedia que eles se aproximassem. E já que essa distância mostra a distância que eles estão de Jesus. Porque enquanto eu estiver leproso no pecado, haverá uma distância entre eu e Jesus. Então qual é a ideia? É diminuir a distância. Pastor, como é que eu diminuo a distância? Abra mais a Bíblia e menos o celular. Eita, hoje eu vou sair daqui corrido mesmo. Hoje vai dar problema, estou vendo. Pastor, como é que eu diminuo a distância? Se encontre mais com Jesus e menos com a Fátima Bernardes.
Ah, hoje eu saio daqui voado hoje. Prepara minha saída aí que hoje vai dar problema. Pastor, como é que eu diminuo a distância? Para de jogar menos videogame e parte para o mergulho no joguinho da Bíblia. Pastor, como é que eu diminuo a distância? Para de orar uma vez só por mês e ora todo dia. Eu pelo menos 3 vezes, sugiro 3 vezes pelo menos por dia, tá? De oração. Pastor, isso é loucura. Eu sei, para quem perece, mas para você não, que é de Deus. Depois você me fala o resultado do que aconteceu desses 3 dias de oração. 3 orações por dia, depois você me fala o resultado. Vou falar nada não. Vou falar nada não. Depois você me fala o resultado. A ideia é diminuir a distância. Por quê, pastor? A distância era do céu para a terra. E agora, pastor, a distância é de 30 centímetros. Eita, agora pegou, hein? 30 centímetros? Deixa eu ver aqui, é mais ou menos isso aqui do meu coração para o meu cérebro, né? Deixa eu ver aqui. Ó, é a distância dele sair daqui e vir para aqui. Porque para muita gente Jesus está só na mente, mas não está no coração. A porta que ele quer entrar não é da mente, é do coração. Coração não fala de órgão. Quando eu falo de coração, não falo de órgão, bonitinho. Não falo de órgão, falo da sede dos sentimentos, da base das suas emoções, do trono que existe dentro de você. Só aqui já valeu a aula, Jesus. Está entendendo? Essa distância é sair da mente e entrar no coração. Por que mente? Porque todo mundo entende sobre Jesus, só que não abre a porta para ele entrar no coração. Infelizmente o dono da casa está do lado de fora. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Está à porta e bato. Ele não está dizendo, eis que estou à porta e abro. Eis que estou à porta e bato. Porque só quem abre é o dono da casa, é você. E não é abrir na teoria, não é abrir de palavras. Porque enquanto você está vivenciando só de teoria, palavras, você conhece Jesus só de cabeça, só tem conhecimento, só mente, mas não tem coração. Aí, se Jesus está no coração, tudo que a mão fizer vai ser de coração. Não vai ser para o pastor ver, não vai ser para irmão ver. Porque antes de você chegar em alguém, você passa por Jesus. Se esse alguém que você fez o bem não reconhecer, não tem problema, você já passou por Jesus e ele reconheceu. Então diminua a distância. A distância que existia, Jesus já desceu, justamente para te dar o abraço final. Aqui, a parte mais baixa da terra, 400 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto está. Quando Jesus desceu, ele não desceu só espiritualmente, ele não só desceu humanamente, ele só não desceu em humildade, ele desceu até geograficamente, para nos ensinar a descer também. Então vem a pergunta, se ele desceu, quem sou eu para não descer? Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Por que ele fala 10 homens leprosos? Por que ele não fala 10 leprosos homens? Ele fala 10 homens leprosos. Por quê? Porque eles são leprosos, mas continuam sendo seres humanos. Não é porque eles estão na condição de leprosos que eles têm que ser desprezados. Por isso que ele fala, são homens ainda, são seres humanos ainda. Porque a lepra era considerada pecado. Quem estava leproso naquela época era considerado pecador. A lepra era um sinal de pecado, olha só, quando na verdade deveria ser um sinal, né, de uma enfermidade normal do corpo. Só que era considerado pecado. Então,
quer dizer que eles estão em pecado segundo a humanidade, segundo a sociedade, eles estão em pecado, mas continuam sendo seres humanos. Não é porque eles são leprosos que eles perdem a humanidade. Duas lições sobre isso. Não é porque a pessoa está em pecado que ela tem que ser rejeitada. Não é porque a pessoa se desviou da fé que deixou de ser teu irmão. Quer dizer que a paz do Senhor é só para quem está bonitinho na fita. Quer dizer que a paz do Senhor só é teu irmão quando está na casa do Pai. Pastor, me explica isso porque eu quero ver isso na Bíblia. Explico. Lucas capítulo 15. Quando o filho pródigo volta, o que o irmão mais velho fala? Esse teu filho, ele fala com o pai, esse teu filho, ué, é teu filho, não é mais teu irmão? Quer dizer que era teu irmão só quando estava na casa do pai? Na verdade, irmãos, se você conhece alguém que está afastado da presença de Deus, aí que você tem que ser irmão para ele. Ele, por consequência do pecado, pega isso aqui. Ele, por consequência do pecado, pode até não ser mais, ou não ter mais atitude de irmão para com você. Mas você, como cristão e crente em Cristo Jesus, tem que ser irmão para ele. Lembrou de alguém aí agora? Então seja irmão para essa pessoa. Porque Lucas faz questão de dizer, são homens leprosos, não são leprosos homens. Porque antes de Lucas apontar o defeito dele, apontou a qualidade deles. E se você parar para olhar as deficiências de um ser humano, as limitações, os defeitos de alguém, você vai estar sendo injusto e vai estar ignorando um montão de coisas boas que aquela pessoa tem. Porque se tem um aqui que era para mandar esses 10 voltar, era Jesus. Continuou sendo irmão, né? Então, irmãos, a minha oração é essa. Filipenses capítulo 2. Que esteja dentro de mim e de você os mesmos, está escrito assim lá, tá? Os mesmos sentimentos que também estavam dentro de Jesus. Irmãos, nós começamos falando aqui sobre nível. Não foi? A gente não falamos de nível assim que a gente começou? Jesus disse, a Bíblia diz, Filipenses 2, que esteja dentro de vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Olha que nível, irmão. Nós começamos falando de nível, né? Voltei a fita direitinho no lugar que eu parei. A gente começamos falando de nível, não foi? Olha que nível, irmãos. Será que Deus pode contar com você para esse nível? De orar por alguém que está afastado, de considerar que nem nada está perdido na vida daquela pessoa, porque teve um filho pródigo que voltou, e essa pessoa pode voltar e ser melhor do que o Hamilton? Ai, meu Deus do céu, está entendendo? Essa pessoa que está afastada hoje, nada mudou em relação aos projetos de Deus para a vida dela. E ela pode voltar e ainda ainda me dar aula ainda. E se isso acontecer, não vai ter problema nenhum. Teve alguém que falou assim, poxa pastor, tem um discípulo teu que está pregando melhor do que você. Eu falei, glória a Deus. Oh, irmãos, para pensar, que loucura. Irmãos, o evangelho é meio louco. Sabe por quê? Porque ele te pede coisas que te fazem andar na contramão do mundo e na contramão da tua vontade. Por isso que é loucura, cara. Está entendendo? É doido, é coisa de doido. Por isso que Paulo falou sobre a loucura da pregação do evangelho. As coisas de Deus são loucura para o mundo, diz a Bíblia. Então esse nível que eu estou falando aqui, se eu for falar para uma pessoa que não é da fé, que não tem Jesus igual você tem, vai ser loucura. Mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne tudo. O homem espiritual discerne tudo. Então você discerne que isso que eu estou falando é de Deus.
Amém? É leproso, mas não perdeu a humanidade. Quer a segunda lição? A segunda lição: é leproso, mas não perdeu a humanidade. Quer ver? Olha aqui, não é porque eles estão leprosos que eles deixaram de ser humanos, de ser seres humanos. Os 10 leprosos estão leprosos, mas a Bíblia diz que eles continuam sendo homens, pessoas. O que quer dizer isso? Não é porque eu estou passando por um problema que eu vou perder a humanidade. Não é porque eu estou passando por um problema que eu vou perder a humanidade ao ponto de pisar em todo mundo. Ninguém tem culpa dos meus problemas. Ninguém é culpado pelos meus problemas. Na verdade, eu tenho que aprender a separar as coisas. Não, eu vou falar não, senão vai dar problema. Vocês pediram. Não é porque eu não acordei bem que eu vou sair dando coiçada em todo mundo, irmãos. Está entendendo? Peça direção a Deus para poder administrar a sua parte interior. Peça direção a Deus para poder separar as coisas. Sua esposa não tem culpa que você está passando problema. Teu esposo não tem culpa que você está com TPM. Ih, vai dar problema. Agora vai dar problema. Agora vou sair daqui corrido hoje. Pega ele. Aí você vai ver o pastor Hamilton corre. Ainda bem que eu corro bem, né? Correr eu sei, irmãos. Está entendendo, irmãos? É um exemplo que eu estou dando de coisas básicas. Mas a gente pode ir em coisas mais profundas. Ok? Quer ver? Jó perdeu financeiramente, perdeu emocionalmente e perdeu familiarmente falando. Perdas em várias áreas da vida. Mas ele não amaldiçoou Deus por causa disso. E você sabia que a mulher dele no hebraico disse isso aqui, ó? Abençoa o teu Deus e morre? Não foi amaldiçoa o teu Deus e morre? Não foi. Está preparado para essa conversa? Posso entrar nela? No hebraico, a Bíblia não diz, no hebraico, a Bíblia hebraica não diz, amaldiçoa teu Deus e morre. O que a mulher de Jó disse, foi o seguinte: abençoa o teu Deus e morre. E eu prefiro essa versão, abençoa o teu Deus e morre. Por quê? Mas na nossa Bíblia está errado? Não está errado. Porque quando os copistas se depararam com o texto original, eles entenderam isso aqui, ó. Ela está falando abençoa, só que no sentido de amaldiçoar. Na verdade, ela quer dizer o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre. Só que no hebraico, eu gosto do hebraico porque no hebraico está mais profundo. Por quê? No hebraico está profundo justamente porque ela está falando assim, ó, ironicamente. Abençoa agora teu Deus. Tu não é crente? Abençoa teu Deus agora. Continue indo para a igreja agora. É isso que ela quer dizer, irmãos. Ironicamente, ela, em outras palavras, está dizendo o quê? Amaldiçoa teu Deus logo, cara, e morre. É isso que ela está dizendo. Só que Jó não perdeu o controle dos seus problemas. Ele entende que Deus não é culpado pelo que está acontecendo com ele aqui, porque o sol nasce para o justo e para o injusto da mesma forma. Porque se seguir a Jesus fosse sinônimo de resolução de problemas, essa igreja já teria 3 andares de pessoas, lotado. Seja uma bênção, irmãos, seja uma bênção. E aprender a palavra é crescer. Ah, eu sei, porque olha só, o conhecimento não transforma, se você não permitir, tá? Só conhecer não adianta. Tem pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu e são ateus. Como é que pode? Só conhecer e não vivenciar não te muda, não te transforma. A sociedade sabe que não pode matar o outro, mas não mata. Então só, conhecimento não adianta. É conhecimento misturado com ação, misturado com prática. Judeu e samaritano não se falavam, né? Porque eles diziam o seguinte: os judeus diziam que os samaritanos não eram judeus legítimos por causa dos cativeiros, porque Nabucodonosor invadiu futuramente, lá atrás, né? na verdade lá atrás, invadiu esse reino aqui,
e fez eles escravos. Lembra de Daniel, Misael, Ananias, Azarias foram levados? Nessa época. Só que a cultura da Babilônia não entrou aqui. E esse reino aqui do norte foi invadido pela Síria. A Síria, quando invadiu, fez diferente de quando a Babilônia invadiu aqui embaixo, o reino do sul. Quando a Síria invadiu o reino do norte, o que ela fez? Ela trouxe povos dela para morar aqui dentro. E aí, trouxe não só os povos, mas os deuses e a cultura desses povos pagãos, tirando todo o conhecimento, todo o aprendizado, toda a cultura de Israel e colocando a cultura deles. Esse povo se misturou com outros povos de onde nasceram os samaritanos, aqui ó, de Samaria. Aí para os judeus, essa era a primeira questão deles não se falarem. A segunda questão era essa aqui, ó. Para os samaritanos, o local de adoração era aqui no Monte Gerizim. Para os judeus, o local de adoração era no Monte Moriá, no templo. Porque agora eu vou ter que abrir aqui para vocês, ó. O templo, vou pegar esse pedacinho aqui do mapa, ó. Vou fazer aqui, ó. Ó. O Monte Moriá. Lembra do Monte Moriá? O que aconteceu lá no Monte Moriá? Quem lembra? O que aconteceu no Monte Moriá? Quem lembra? Quando Abraão levou o seu filho lá, não é isso? E Deus falou, me dá seu único filho, né? Onde Abraão estava disposto a oferecer o próprio filho dele em cima daquele altar, só que era um teste de Deus, porque Deus não aceita sacrifício de pessoas, né? Em cima do Monte Moriá, o Monte Moriá estava em Jerusalém. Em cima do Monte Moriá foi construído o Templo de Salomão, em homenagem à adoração que Abraão estava disposto a fazer em cima do monte. Então vamos fazer o templo, foi isso que Salomão falou, vamos fazer o templo em cima do Monte Moriá. Na verdade não é Monte Moriá, monte na terra de Moriá, um dos montes na terra de Moriá. Tá? A pessoa fala monte de Moriá, mas não existe monte de Moriá. Monte com o nome de Moriá não existe, existe um monte na terra de Moriá. Pode ser qualquer monte, entendeu? Pode ser qualquer monte. Aqui, ó, olha que coisa mais interessante ainda. E em cima do Monte Moriá que se constrói o templo, né? E sabe onde vão fazer o tabernáculo? No local do altar onde Isaac seria sacrificado. Aqui. O tabernáculo era aqui, ó. Local de adoração. Estão entendendo? Como esse local tem um significado muito grande para os judeus. Só que Jesus veio quebrando tudo agora, quer ver? Ó, quer ver? João 4, 23 e 24. O que Jesus vai dizer aqui para a mulher samaritana? O que Jesus vai dizer para a mulher samaritana lá, de Samaria? Ele vai dizer que a hora vem e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, nem aqui, nem aqui. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde estiver um verdadeiro adorador, vai ter culto para Deus. Ah, não deu para ir na igreja, mas eu sou um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que só adora a Deus na igreja. O que é isso, pastor? É aquele que só é crente aqui dentro. Aqui dentro, Senhor, irmão. Chega em casa, tira a roupa de pastor e se revela um monstro, um lobo. Esse não é o verdadeiro adorador. Esse não é o verdadeiro cristão. Porque a ideia não é mudar de endereço, é mudar de atitude. A ideia não é onde você está, mas sim as atitudes e a renúncia que você está disposto a fazer. Amém? Então, passando pelo meio de Samaria e Judéia, Samaria e Galiléia, Jesus está indo para a morte. E detalhe, Jesus está subindo ou está descendo? Como é que eu sei se Jesus está pegando uma escala, subindo um monte ou descendo um monte? Pelo rio. O rio,
Toda vez que você olhar para o mapa, é só você olhar para o rio. O rio sempre corre para onde? Para o mar. Aqui o Mar Morto. Mar Morto. Então o rio, olha lá, nasce aqui nas cabeceiras de Hebrom, e vem e se deságua no Mar Morto. E o Rio Jordão é uma simbologia do ministério de Jesus. Quer ver? Jordão quer dizer Irad, Gerad, em hebraico. Irad. Irad é aquele que desce. Jesus também desceu. E assim como o Jordão passou pela Galileia, Jesus passou pela Galileia. Inclusive ele nasce em Belém, é criado na Galileia, na cidade de Nazaré, onde foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Só que quando ele chega em Cafarnaum, você sabia que no começo da caminhada de Jesus, pegaram Jesus e levaram ele para um monte para jogar ele lá de cima? Quem já sabia disso? Pegaram ele, porque o primeiro discurso dele na sinagoga foi duro. Aí pega ele, vão matar ele. Quem tentou matar ele? Os próprios galileus, os próprios nazarenos, onde ele foi criado. Por isso que ele vai dizer, o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Aí Jesus tem que sair dali fugido, e vai para onde? Para Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, os pobres, os cegos, os mancos, os surdos, o povo em geral abraça ele. Por isso que em Marcos capítulo 2, aquela casa estava, lotada. Não tiveram que descer o paralítico pelo telhado, porque a casa estava cheia. Porque foi em Cafarnaum que Jesus foi abraçado. Amém? Pastor, me explica isso aí. Eu explico. Não importa quem não vai abraçar a ideia do Evangelho, eu vou abraçar. Não importa quem vai dar as costas para Jesus, eu vou voltar a minha vida para Ele. Amém? O problema é que você às vezes para porque você vê alguém parar, quando na verdade você tinha que fazer o efeito contrário. Já que Nazaré deu as costas para Jesus, Cafarnaum abraçou ele. Cafarnaum podia falar o seguinte: já que ele veio fugido de lá, não presta. Tire as suas próprias conclusões sobre Jesus. Tire as suas próprias conclusões sobre Jesus lendo a palavra. Amém? Não tenha como parâmetro de comparação o erro de Nazaré. Ok? Porque o parâmetro de comparação não são os erros de alguém, mas os acertos de uma pessoa. Por que então os erros de alguém vai falar mais alto no seu coração do que os acertos dos demais que estão de pé? Porque o mau testemunho te faz desviar e quem está de pé não consegue te contagiar. Meu Deus, vou até beber uma água depois dessa. É amar o conhecimento, irmãos. Quando você ama o conhecimento, você está pronto para o crescimento. Amém? Porque a informação que você tem sobre Jesus, ela vai vencer tua natureza humana e vai causar uma transformação. Porque a ideia do Evangelho não é só te informar, é te transformar. E quando essa informação tem o poder de transformar a sua vida, você começa a ser fortalecido mais ainda na fé. Aí coisas que te tiravam da graça, coisas que te faziam desviar, coisas que faziam você começar bem e terminar mal, ou começar e parar no meio do caminho, já não conseguem te atingir mais. Por que, pastor, você usou a palavra atingir? Justamente porque você está num nível acima. Está tentando te alcançar, mas não consegue. Você cresceu, você subiu. Está entendendo? Então essa é a ideia do Evangelho, essa é a proposta que o Evangelho apresenta para a gente. É fazer você crescer a cada dia. Mas foi pouco. Pelo menos cresceu.
é ser melhor a cada ano. Melhor do que quem? Melhor do que o pastor? Melhor do que você mesmo. A ideia não é ser melhor do que ninguém, a ideia é ser melhor do que você. Eu luto todos os dias para vencer o Hamilton, para que o Hamilton não fale mais alto do que a voz de Deus dentro de mim. Opa! Está entendendo? Então você precisa se policiar ao ponto de não falar mais alto que a voz de Deus para a sua vida, dentro de você. Está entendendo? Porque às vezes o nosso eu quer fazer uma coisa, o nosso eu quer gritar mais alto que a voz de Deus, e só se alimentando da palavra, todos os dias, não disse um dia só não, todos os dias, que você consegue se fortalecer em Deus para vencer o seu eu. Para que a Leila não fale mais alto que a voz de Deus. Desculpa aqui, eu vou deixar até o título. A Andréia não fale mais alto, o Alex, o Hamilton não falem mais alto que a voz de Deus. Amém? É crescer um pouquinho, mas crescer todos os dias. Por isso que um dia só de Bíblia na semana não resolve o teu problema. O Hamilton continua falando dentro de mim, o meu eu continua gritando dentro de mim. A pesquisa séria diz que você tem que ler a Bíblia todos os dias para ter coragem para falar sobre ela, coragem, força para vivenciar o que está escrito nela. Fazer disso, irmãos, virar um hábito. Quem vai almoçar hoje aqui? A maioria da maioria, né? Vai almoçar. Por quê? Virou um hábito almoçar. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento sólido, o nosso corpo espiritual, o nosso homem interior, a nossa parte imaterial precisa de alimento. E você precisa fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, que é a única forma que existe de alimentar o homem interior, se torne um hábito na sua vida. Não é acordar e abrir o celular, é acordar e abrir a Bíblia. Não é acordar e falar com as pessoas, é acordar e falar com Deus primeiro. Por isso que Jesus, agora tu vai entender, buscai primeiro o reino de Deus. É isso. É vivenciar esse reino na prática. Então, quando você começa a estudar a palavra, você vai estudar, vai aprender mapa, tudo fica mais compreensível, mais tangível, mais palpável, mais concreto. Por quê? Você agora saiu de um nível e passou para um nível de compreensões maiores. Está entendendo? Enquanto você não mudar de nível, Deus não pode te revelar coisas maiores, né? Te dar um conhecimento maior, te dar um crescimento maior, contar com você para grandes missões. Porque primeiro Deus começa contando com a gente, irmã Mauricélia, para fazer pequenas coisas para Ele. Se você está disposto a fazer essas pequenas coisas para Deus, Deus conta com você para grandes coisas. Quer ver um exemplo na Bíblia? Davi começou lutando com urso e leão. Depois foi lutar, Deus contou com ele para lutar com o gigante. Davi começou levando lanchinho na guerra. Levando lanchinho na guerra para os irmãos que estavam na guerra. Então, já que ele está disposto a fazer pequenas coisas, vou botar ele numa mega operação. Vai lutar contra o gigante e eu vou exaltar ele, porque ele está disposto a fazer o simples para mim. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer o simples para Deus. Como é que Deus vai te contar para as grandes coisas? Como é que Deus vai te enviar para grandes missões? Como é que Deus vai contar com você para ser um grande representante dele nessa terra, se você não está disposto a fazer as pequenas coisas, a abrir mãos de pequenas coisas que só servem para te atrapalhar diante dele? Está entendendo, irmãos? Não é começar fazendo, é igual, quer ver um exemplo?
É difícil, Deus vai me levando para vários mistérios. Daqui a pouco a gente volta onde eu... Pode achar que eu não vou deixar, não vou sair daqui devendo nada não. Lembra do Gadareno? O Gadareno foi curado. Mais de 6.000, não, a legião são 6.000, se eu não me engano. Mais de 6.000 demônios no corpo dele. Jesus chega em Gadara. Quando Jesus pisa em Gadara, só a pisada de Jesus em Gadara, na cidade, já tirou ele do cemitério. Só a pisada de Jesus. Aí veio ele na direção de Jesus. Aí quem fala por ele, não é ele, é o inimigo que está nele. Então para de lutar contra pessoas, porque tem coisas que as pessoas fazem contra você, que não é a pessoa que está fazendo, é o que está nela. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Quem fala por ele não é ele, é o diabo. É o diabo que fala com Jesus. Ó, aí se Jesus vai na pessoa, Jesus entende que não é a pessoa que está falando com ele, não é o gadareno que está falando com ele, não é aquele homem. É o que está de ruim dentro daquele homem que está falando, usando a boca dele para falar. Está entendendo, irmãos? Como Jesus, ele não se levanta contra pessoas. Aí, vocês conhecem a história. Ele vem, é curado, na verdade é liberto, né? Foi liberto por Jesus. Aí ele fala assim: Jesus, eu quero ir com você, eu quero seguir viagem com o Senhor, eu quero entrar nesse barco aí que o Senhor atracou aqui na praia e me libertou, quero voltar para Jerusalém com o Senhor, porque ele está em Decápolis. Paz do Senhor, família, ele está em Decápolis. Aí Jesus falou assim: não, volta para casa. Que isso? Por quê? Porque uma caminhada com Jesus não começa em alto mar, começa dentro de casa. Está entendendo? É eu fazendo as pequenas coisas primeiro, porque ser bênção dentro da sua casa é o básico que você pode fazer. Se você não consegue ser bênção dentro da sua casa, como é que Deus vai contar com você para grandes operações do lado de fora? A sua casa é o cenário onde tudo que mudou em você precisa ser evidenciado por quem está lá dentro.